Olá, tudo bem? Meu nome é Erenildo, sou professor da disciplina Noções Preliminares de Análise Arqueológica do Discurso, que define um tópico do conjunto de disciplinas ministradas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação no período 2020.2, especificamente na linha de pesquisa Estudos Culturais e Educação. Hoje eu quero tratar de um aspecto aparentemente simples e óbvio que poderia não ter nenhum significado, nenhuma importância para muitos e para muitas que escutam, que leem, que pensam a primeira vez acerca da expressão análise arqueológica do discurso. Refiro-me especificamente à palavra arqueológico, que guarda, seja na sua dimensão adjetiva ou substantiva, um significado importante para o domínio de pesquisa que nós estamos abordando nesse semestre. Poderíamos dizer, inicialmente, que o termo arqueológico não aparece na expressão análise arqueológica do discurso como apenas uma metáfora que integraria um jogo de linguagem de cunho estético, retórico, tendo em vista despertar a curiosidade, chamar a atenção, seduzir as pessoas para que possam despertar o interesse em conhecer esta abordagem. Não, o termo arqueológico não tem simplesmente essa pretensão. Na sua origem etimológica e na sua dimensão de natureza epistemológica, o termo guarda algumas ideias que são fundamentais para a análise do discurso desenvolvida por Foucault nesse interstício da década de 50 e de 60. Quero chamar a atenção para alguns desses aspectos, dessas ideias. Uma delas é que, na perspectiva etimológica e epistemológica do termo, a arqueologia guarda um significado que nos remete, primeiramente, ao passado. Isso significa dizer que uma análise arqueológica do discurso se ocupa de artefatos culturais do presente, que se põe no presente, mas que guarda uma história que se remete ao passado, que se remete às coisas antigas. Nisto, quando nos referimos ao termo na sua perspectiva disciplinar, quando Foucault, na sua vontade de nomear e de batizar esse processo de análise, acabou conservando, de certo modo, essa dimensão própria da palavra vinculada a um campo disciplinar, quando na sua origem epistemológica o termo nos remete a um campo de pesquisa das coisas antigas, dos artefatos culturais, das sociedades que já se foram, como também as sociedades presentes, porque há uma arqueologia também das sociedades da cultura contemporânea. Mas o aspecto que é importante guardarmos nesse momento é essa ideia de tempo, essa ideia do passado, de que há uma conexão entre passado e presente. Um segundo aspecto que não podemos deixar de mencionar é que a ideia de arqueologia nos remete não só a uma noção de tempo, para o passado na sua articulação com o presente, mas também a noção de espaço, porque o arqueólogo, ao escavar um determinado terreno
ao fixar um determinado sítio arqueológico, ele se ocupa em adentrar num processo de desenterramento de artefatos, de vestígios que estão postos e recobertos com o tempo, né, pela areia do tempo, pela terra, pelo solo arenoso, né, nesses espaços que povoam a superfície terrestre do planeta. Então, essa ideia de espaço, né, vinculado à arqueologia e aos artefatos culturais soterrados, também guarda uma ideia importante que Foucault acabou incorporando na sua perspectiva analítica do discurso, que é essa ideia de que a arqueologia se ocupa das coisas que estão postas, das coisas que existem e das coisas que ganham um certo volume enquanto um monumento e tem uma relevância para a constituição dos saberes e das ordens discursivas com as quais nós nos deparamos na nossa história. Um terceiro aspecto que não podemos deixar de também assinalar diz respeito a essa ideia de que o objeto da arqueologia sempre se apresenta diante do pesquisador, do investigador. É algo que se põe, é algo que efetivamente ganha não somente uma existência, mas uma presença em face do pesquisador. E a análise desses elementos que configuram certos vestígios da história de um povo, no caso, quando nos referimos ao domínio do conhecimento arqueológico, propriamente dito, disciplinar, mas no caso da análise do discurso, são vestígios que nos anunciam, nos apresentam elementos que configurariam uma ordem discursiva e um processo formativo desses discursos que estão postos diante de nós e que precisam ser compreendidos, entendidos através de um processo de análise minuciosa. E os elementos sígnicos que compõem esta camada da linguagem e que nos indiciam a existência de determinadas formações discursivas caracterizariam os objetos preliminares, mais empíricos da análise. Isso significa dizer que a linguagem é o terreno que nós escavamos do ponto de vista da análise do discurso. É a partir dela que nós iniciamos o processo de escavação dos nossos artefatos culturais enunciativos. Mas o discurso, na perspectiva arqueológica, não se configura especificamente com o signo linguístico. O signo linguístico é o limiar do enunciado, aspecto que a gente vai tratar em outras aulas. Mas não existiria discurso sem linguagem. Entretanto, a linguagem não se caracteriza como sendo especificamente o discurso que, no final das contas, é o objeto que a análise arqueológica pretende conhecer. Assim, nós poderíamos enfatizar a ideia de que, quando nós recorremos ao termo análise de discurso na perspectiva arqueológica, nesse terreno da linguagem se encontraria o nível arqueológico. Então, o nível arqueológico, ele se caracteriza não pela textualidade do argumento, não pela composição dos elementos sígnicos, significado, significante, referência, que se fazem presente
nesse terreno da linguagem, que ganharia forma nas palavras, ganharia forma nas frases, na oração, no texto, na sua completude, né? Entretanto, esta forma é uma forma da linguagem que apenas indicia a presença e a existência do enunciado. Portanto, o termo arqueológico designa também um elemento, uma camada, um aspecto peculiar, diferente daqueles que compõem a própria linguagem na sua constituição enquanto complexo social. Refiro-me especificamente ao nível do enunciado. Um outro aspecto que eu quero destacar na nossa conversa de hoje é que, dentro dessa perspectiva, o arqueológico ela passa a ter uma função de divisor de águas. O termo arqueológico não se apresenta enquanto um elemento fortuito, conforme eu estava colocando, não tem apenas um efeito de sentido, não visa apenas convencer ou seduzir o leitor a se debruçar em torno dessa questão, mas tem uma função profundamente conceitual, de natureza epistemológica, que nos remete a uma ideia de que há uma diferença no modus operandi, na maneira de tratamento e de análise do discurso numa perspectiva do Foucault, nesse momento da sua trajetória histórica, na qual foi cunhada, foi desenvolvida, esboçada e desenhada esta perspectiva de análise e de tratamento do discurso, diferenciando assim de outras abordagens que também se ocupam com a linguagem e que se ocupam com o discurso.